Olá a todos, meu nome é Cando Alfredo e hoje vou dar continuidade aqui à série de questões do Daily Byte para entrevistas em Big Techs. Basicamente, estamos aqui no sétimo dia com a sétima questão, né, naturalmente, e essa daqui é a última questão da primeira semana de strings, ou seja, basicamente a gente vai fechar com chave de ouro essa estrutura de dados sendo analisada aqui com essa questão em específico, que é uma questão bem interessante porque é uma questão que é bem parecida com a do segundo dia, que é o Valid Palindrome, só com algumas coisinhas a mais. E como é que funciona essa questão aqui do sétimo dia, que é o Valid Palindrome with Removal? Basicamente, essa questão é perguntada pelo Facebook e, dado um string e a habilidade de deletar pelo menos um caractere dessa string, a gente tem que retornar caso ou não isso pode formar um palíndromo. Uma observação é que um palíndromo é uma sequência de caracteres, ou seja, uma palavra, que se lê da mesma forma de trás para frente quanto de frente para trás. Ou seja, basicamente a gente vai ter uma questão muito parecida com a do segundo dia, em que a gente vai verificar se uma palavra é um palíndromo, só que o seguinte, palavras em que você deleta uma letra em específico e ela se torna um palíndromo, também vai ser considerado um palíndromo. E para ter uma noção, a gente vai dar uns exemplos aqui para entender como é que funciona essa questão. O lead code dessa questão está nesse link aqui, que vai estar aí na descrição do vídeo, junto com o link desse notebook aqui, com todas as questões resolvidas até então. Alguns exemplos para a gente ver o que é um palíndromo válido com remoção. Basicamente é o seguinte, dadas as seguintes strings ABCBA, a gente sabe que isso daqui vai retornar true, porque isso efetivamente é um palíndromo. Porque a gente vê aqui que se a gente ler de trás para frente e de frente para trás, vai ser o mesmo resultado, vai ser a mesma palavra. Ou seja, se a gente inverter essa palavra, ela vai ser a mesma coisa. Tem uma simetria aqui no meio que a gente pode observar aqui por essa letra C aqui, que forma como se fosse um espelho de letras aqui. Esse segundo caso aqui, FOOBOF, vai ter que retornar true, porque apesar dessa palavra aqui não ser um palíndromo, se a gente remover o primeiro O, vai ser um palíndromo, porque a gente colocando aqui FOBOF, vai ser um palíndromo. Caso a gente remova o segundo O, também vai se tornar um palíndromo. Ou se a gente remover esse B aqui, também vai ser um palíndromo. Ou seja, basicamente a gente tem a liberdade de eliminar um caractere e verificar se vai se tornar um palíndromo a partir do momento que se elimina um caractere. Em alguns casos, como esse daqui, ABCCAB vai retornar false, porque além de não ser um palíndromo, se a gente eliminar qualquer uma das letras aqui e for verificar, nenhum dos casos vai se tornar um palíndromo. Então, beleza, como é que a gente vai analisar isso daqui em específico? A gente vai fazer um código um pouco parecido com o do segundo dia, só com uma condição a mais. Então é o seguinte, primeiro a gente vai pensar, como é que a gente analisa se alguma coisa é um palíndromo? Note que é o seguinte, se a gente for analisar que uma coisa é um palíndromo, a gente sabe que, lendo de trás para frente, é a mesma coisa que de frente para trás. Nesse caso, a gente sabe que o item que vai estar na primeira casa é o mesmo que vai estar na última. O que vai estar na segunda é o mesmo que vai estar na penúltima. Então a gente pode criar um ponteiro à esquerda e outro à direita da palavra para ir verificando se os caracteres são iguais. Então eu vou criar aqui um ponteiro que vai se chamar pointer left, assim como o ponteiro que foi feito no segundo dia, e o pointer right, que vai estar na extremidade direita aí dessa palavra, que vai estar aqui com length s menos 1, que vai ser a posição dela. Beleza, nesse caso a gente pode fazer uma análise aí em cima dessa palavra aqui s, para ver se ela é um palíndromo, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, enquanto o ponteiro da esquerda, pointer left, for menor que o ponteiro da direita, pointer right, a gente vai estar verificando se os caracteres são iguais. Por quê? Porque a gente vai colocar um ponteiro na esquerda e outro na direita, e a gente vai convergindo esses ponteiros para o meio. Caso ele chegue no meio, esses ponteiros, o programa tem que parar esse while. Por quê? Porque a gente já vai ter verificado a palavra toda. Ou seja, quando esse ponteiro da esquerda passar do ponteiro da direita, quando eles se cruzarem, a gente tem que considerar que, beleza, a gente já analisou a palavra inteira. Aí o que acontece? Caso a palavra no ponteiro da esquerda, s_pointer_left, seja igual à palavra no ponteiro da direita, a gente sabe que está tudo numa normalidade muito boa. Está com simetria. É realmente um palíndromo até onde a gente analisou, né?
Aí nesse caso o que a gente faz? A gente converge os ponteiros para o meio. Então pointer left vai ser o pointer left com mais um index. E o pointer right vai descer uma casa. Beleza, agora o que acontece se não for a mesma letra, né? Se não for a mesma letra aí, no ponteiro da esquerda e na direita, a gente tem uma chance, a gente pode deletar um caractere dos dois, né? Porque a gente tá com um caractere no ponteiro da esquerda e outro na direita. A gente tem que deletar um dos dois para ver se vai se tornar um palíndromo. Então é o seguinte, a gente vai continuar a nossa análise considerando a exclusão do caractere da esquerda e outra análise com a exclusão do caractere da direita, para verificar se para o restante aí, que ainda não foi analisado, se vai continuar um palíndromo. Eu vou colocar aqui um else e vou criar uma função auxiliar aqui em cima para mostrar como é que isso vai ser feito. É o seguinte, a gente vai criar uma função aqui que vai verificar para o resto da palavra, excluindo um caractere, se vai continuar sendo um palíndromo. Eu vou chamar essa função aqui de isPalindrome, que vai receber a palavra, o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita, certo? E vai ter uma lógica muito parecida. Enquanto left for menor que right, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver se o ponteiro na esquerda é igual ao ponteiro da direita. Se o ponteiro da esquerda apontar para um caractere que seja igual ao do ponteiro da direita, a gente vai convergindo esses ponteiros para o meio. Então, vou colocar aqui word left é igual ao word right. A gente vai fazer o quê? A gente vai convergir o do left para o meio e o do right para o meio também. Nesse caso aqui em específico, beleza. Mas caso não seja igual, caso não seja simétrico, a gente vai retornar false. Por quê? Porque essa função aqui vai ser chamada quando a gente já estiver deletando uma letra. Então a gente não vai criar meio que um abono aqui, a gente não vai perdoar. Vai retornar false se não for simétrico. E depois de quebrar esse while, a gente vai retornar true. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Aqui nesse else, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui um booleano, né, chamado delete left, que vai dizer se vai continuar um palíndromo se a gente deletar o caractere da esquerda, e outro booleano que vai determinar se vai dar certo se a gente deletar o caractere da direita. Eu vou chamar o da esquerda de delete left, que vai ser isPalindrome, passando a palavra s, o ponteiro da esquerda, pointer left, mais um, que vai ser a gente considerando a exclusão do ponteiro da esquerda, porque a gente vai estar pulando uma casa para a direita, e o ponteiro da direita que já estava antes. E a gente vai ter aqui o delete right, que vai ser isPalindrome, com a mesma lógica. Passa a palavra, passa um ponteiro que estava na esquerda, e a gente vai colocar o ponteiro da direita, menos 1. Por quê? Porque aí a gente vai estar excluindo o caractere da direita, a gente vai estar pulando para o caractere da direita. Aí é o seguinte, isso daqui vai retornar se vai ser um palíndromo se a gente deletar o caractere da esquerda e aqui um booleano aí dizendo se vai continuar um palíndromo se a gente cancelar o caractere da direita. Aí o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, caso isso aconteça, a gente vai retornar aqui delete left or delete right. Por quê? Porque caso um dos dois seja verdadeiro, existe uma letra que a gente pode excluir para tornar a palavra um palíndromo. Mas caso não aconteça esse else nenhuma vez, caso realmente a gente veja uma simetria em toda a palavra, a gente vai quebrar esse while aqui no final e a gente vai ter que retornar true, return true. Assim como foi visto no segundo dia, quando a gente quebra aqui o while, que o ponteiro da esquerda passa do ponteiro da direita. Então, basicamente é isso. Esse daqui é o tutorial. A gente chega aqui e verifica que enquanto o ponteiro da esquerda não passar do ponteiro da direita, a gente verifica se existe simetria por meio desse if.
Caso não exista, a gente vê como é que vai ficar se a gente deletar o caractere da esquerda e como é que vai ficar se a gente deletar o caractere da direita. E a gente vai ver aqui se um dos dois é true. Porque se um dos dois for true, a gente retorna true, porque deletando uma variável aí, um caractere, né, vai ter um palíndromo válido. Vou colocar aqui para rodar e vou testar aqui com os valores que foram dados, né? ABCBA, FFOB, perdão, FOOBOF, ABCCAB, que vai dar true, true, false. Beleza? Vamos dar print aqui. E qual o resultado que vai ser dado? True, true, false. Basicamente o que estava sendo demandado aqui na questão. Beleza, então isso daqui é a solução do código para o Valid Palindrome with Removal. Isso daqui são os testes. Basicamente deu tudo certo, então agora a gente pode proceder para a análise de complexidade. Para análise de complexidade, a gente percebe o seguinte: para o Space Complexity, a gente vai ter O de 1. Por quê? Porque a gente só está usando aqui as variáveis com alocações de memória estáticas aqui, com variáveis simples aqui, números no caso. A gente não cria nenhuma variável que vá crescer dinamicamente baseado aí nesse input aqui, esse S. Então, basicamente, a gente só tem atribuições simples aqui de booleanos e inteiros. Então, o Space Complexity aqui vai ser O de 1. E como é que vai funcionar o Time Complexity aqui? Isso daqui vai ser um time complexity O de n, sendo n o tamanho da palavra. Mas por que vai ser O de n? Porque é o seguinte, a gente vai analisar aqui que o ponteiro da esquerda vai operar aqui nesse while, enquanto ele for menor que o ponteiro da direita. Ou seja, basicamente ele vai percorrer metade da palavra. E o pointer right vai percorrer também aqui metade da outra metade da palavra, né? Então isso seria O de n sobre 2. Aí você pode até perguntar, beleza, isso daqui já dá para entender pela segunda questão que foi feita, que isso daqui seria n sobre 2 nesse while. Mas tem isso daqui, essas funções spellingdrome. Mas note que é o seguinte, digamos que a gente chegou a 25% da palavra e a gente viu que não existe simetria. A gente vai ver com o resto da palavra se é um palíndromo aqui nessa função. Ou seja, a gente não está meio que testando a palavra de novo. A gente está testando os trechos que a gente ainda não explorou da palavra por meio dessas funções. Então, basicamente, isso daí não vai aumentar a complexidade de código em termos de tempo, assim, de nenhuma forma. Isso daqui vai continuar sendo O de n sobre 2, que naturalmente a gente tem que dropar as constantes e vai dar O de n, né? Que é um time complexity bem legal, ainda mais com esse space complexity muito bom de O de 1. Então, basicamente é isso. Isso daqui é a análise de complexidade para essa situação aqui em específico. E isso daqui é a resolução da questão do Valid Palindrome with Removal. Na próxima semana, vamos começar com outra estrutura de dados. E basicamente é isso. Isso daqui foi o 7º dia da série de questões do Daily Byte. Espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas ou algum feedback, algum comentário a se fazer, por favor, comentem aí no vídeo. Deixem aí seu like e sua inscrição. Muito obrigado e até a próxima.